Olá, sejam bem-vindos ao podcast Moving Matters, da MIT Technology Review Brasil em parceria com a Teva. Eu sou Carolina Belin, repórter de saúde, e neste episódio nós vamos falar sobre distúrbios do movimento, condições neurológicas que afetam a capacidade de se mover de maneira precisa e coordenada. Pacientes com esse tipo de diagnóstico apresentam movimentos involuntários, que em diversas partes do corpo e que, em graus avançados, compromete a qualidade de vida. A gente vai falar sobre diagnóstico, também sobre se é possível retardar o aparecimento da doença, prevenir também os sintomas. Quem conversa conosco é a médica neurologista do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, doutora Mônica Haddad. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, Carolina. Doutora, para a gente começar então a nossa conversa, queria que a senhora explicasse, detalhasse o que são distúrbios do movimento e quais são as condições mais comuns. Distúrbios do movimento é uma sub-área da neurologia onde se estudam doenças nas quais o denominador comum é a presença de movimentos involuntários. Por exemplo, tremores, distonia, coreia, isso são nomes de movimentos involuntários. Mas os distúrbios do movimento, além de produzir esses movimentos involuntários, eles afetam a motricidade do paciente como um todo. Os pacientes podem ter lentificação de movimentos, eles podem ter incoordenação motora, alterações graves de equilíbrio e muitas dessas doenças, elas cursam também com alterações não motoras, por exemplo, declínio cognitivo e alterações psiquiátricas, né? A gente tem que existem dois grandes grupos de distúrbios do movimento. As doenças chamadas hipocinéticas, onde você tem uma lentidão de movimento. A doença mais conhecida e mais comum é a doença de Parkinson, que é estudada, então, por essa subespecialidade. E você tem o outro grupo, que são as doenças hipercinéticas, onde o que mais aparece são movimentos involuntários, anormais, espontâneos. Como exemplo, nessa sub-área, a gente tem a doença de Huntington, que é uma doença bem mais rara, mas uma doença bastante incapacitante pelos motivos que a gente vai comentar mais tarde. Como que se dá o diagnóstico, doutora? Da doença de Huntington E distúrbio do movimento em geral? Bom, o diagnóstico é um diagnóstico clínico que pode ser confirmado eventualmente com alguns exames complementares. A primeira coisa é caracterizar o fenômeno, ou seja, dar o nome àquele movimento involuntário. Então, por exemplo, você pode dizer isso é um tremor, ou isso é uma distonia, isso é uma coreia. A partir desse fenômeno, você abre a chave do diagnóstico, que leva em conta a história familiar, a maneira como a doença evolui ao longo do tempo, né? E aí você faz uma hipótese diagnóstica que pode ser confirmada por exames complementares. No caso da doença de Parkinson, o diagnóstico é clínico e evolutivo. Não há um exame que confirme isso. Os exames servem apenas de suporte. No caso de uma doença como a doença de Huntington, existe um exame genético que confirma a mutação, portanto, você tem certeza de que se trata disso. Eu costumo dizer o seguinte: você dizer que um paciente tem tremor, ou tem coreia, ou tem distonia, você está dando só um diagnóstico semiológico do que você está vendo. Mas o diagnóstico etiológico, o diagnóstico causal, ele tem que levar em conta muito mais coisas, incluindo exames complementares, mas não só isso. Quando a gente fala então de Huntington e teste genético, é um diagnóstico acessível hoje? Infelizmente no Brasil não. O teste genético já é disponível, é um exame simples, né, que vai pesquisar a mutação da doença, que é conhecida há 30 anos, porém nós não temos disponível esse exame ainda no SUS. Então ele só é disponível a nível privado. Tem alguma consequência desse diagnóstico tardio para o paciente? Tem duas consequências que eu considero importantes. A primeira é em termos de aconselhamento genético, porque um filho de um indivíduo afetado tem 50% de risco de herdar o defeito genético. Uma vez herdado esse defeito genético, o paciente vai manifestar a doença, se ele viver o suficiente para isso. A doença pode começar desde a infância até
idade bem avançada, mas em média ela começa em torno dos 40, 50 anos de idade. Em geral a pessoa já teve filhos, então se você atrasa o diagnóstico, você está submetendo a próxima geração a um risco que poderia ser evitado no caso de se saber da condição genética. E além disso, a qualidade de vida do paciente, embora você não tenha tratamentos ainda curativos ou tratamentos modificadores de doença, você tem tratamentos sintomáticos que melhoram a funcionalidade e a qualidade de vida desse paciente. Então, a busca pelo diagnóstico, se ela é muito demorada, ela compromete essa qualidade de vida exatamente nos primeiros anos, onde isso é mais atingível com o tratamento medicamentoso. E, infelizmente, isso é o mais comum, o diagnóstico É o mais comum. ser uma jornada extensa? É o mais comum. Primeiro porque, no caso da doença de Huntington, por se tratar de uma doença rara, infelizmente alguns profissionais de saúde não lembram ou não conhecem esse diagnóstico. O acesso a esse tipo de especialista nem sempre é fácil, não só na medicina pública, como também na medicina privada. E, uma vez suspeitado desse diagnóstico, o teste genético deve ser pedido o mais rápido possível. Mas a não disponibilidade em alguns lugares atrasa mais ainda esse diagnóstico. Então, eu posso te dizer sem dúvida que há pessoas que falecem sem nunca terem tido o diagnóstico. Doutora, olha só, nós conversamos, a MIT Technology Review Brasil conversou com um familiar de um paciente diagnosticado com Huntington. Inclusive, quem estiver nos acompanhando no nosso podcast ou em vídeo e tiver interesse de ler essa matéria, ela está disponível no nosso site, feita pela nossa editora executiva, Roberta Arinelli, e que traz o relato do jornalista Mário Marra, e ele conta como foi difícil chegar ao diagnóstico da mãe dele, hoje já sabidamente diagnosticada com Huntington, né? Pela a questão da escassez de informação e também neste processo do preconceito em função da manifestação dos sintomas que ela sofreu e da família também de não saber lidar. Isso é uma realidade? Isso é uma realidade. Particularmente em doença de Huntington, existe quase que um tabu em algumas famílias, porque como é uma doença muito grave, muito séria, há famílias que preferem esconder das gerações mais jovens sobre esse risco. Como se de alguma maneira isso fosse poupar as pessoas de sofrimento. E na verdade isso acaba privando as pessoas de informação relevante para a tomada de decisões na vida delas. Então, há muitos pacientes, eu trabalho com isso há muitos anos, que sabem que há alguma doença na família, mas que nunca se chegou a uma conclusão diagnóstica. Isso tudo fica muito nebuloso. Há alguns anos atrás foi lançada uma campanha mundial que se chama Hiding No More, brincando com as palavras HD, de Huntington's Disease, doença de Huntington. E isto é o que se tenta passar, quer dizer, não há motivo para ter vergonha, não há motivo para esconder o paciente, ele não fez uma escolha, e quanto mais informação as pessoas tiverem, melhor para que elas possam lidar com isso no seu tempo certo. Então, você junta um preconceito das famílias com um desconhecimento dos profissionais de saúde e você torna essa jornada muito mais sofrida e muito mais longa para todos os envolvidos. E às vezes é um preconceito de quem está de fora também. Exatamente. Pela família, talvez no tocante à falta de informação, né, de não saber, e quem está de fora... Sim, porque como o paciente tem muitos movimentos involuntários e no curso da doença evolui com um quadro de declínio cognitivo grave, um quadro demencial. E muitas vezes quem olha de fora acha que o paciente está alcoolizado ou está usando drogas. Então, há muitos relatos de pessoas que foram presas porque acharam que ela estava com algum tipo de intoxicação, alguma coisa assim. E, na verdade, ela tem a doença, né? Isso a gente vê, principalmente nos Estados Unidos, onde isso é muito divulgado. Então, o preconceito das pessoas em relação a tudo que é diferente e o desconhecimento acumula, né? Quer dizer, tendo um resultado muito negativo para essas pessoas. Isso pode trazer impacto em outras áreas da saúde, como saúde mental. Exatamente. Né? Esses pacientes, eles já têm muitos quadros depressivos, isso pode piorar o quadro depressivo, e nas famílias desses pacientes, a gente tem dados que existe muito mais depressão e a taxa de suicídios é muito maior do que na população em geral.
Então, esse preconceito, com certeza, ele influencia nesses desfechos tão negativos, né? Agora, voltando a essa questão, né, usando esse exemplo também, né, que o Mário relata que eles foram atrás de uma investigação maior quando eles observaram uma semelhança de comportamento da mãe com os tios, nessa questão da hereditariedade, né, da doença. Como lidar isso, às vezes, quando você percebe nessa investigação que outros membros da família mais jovens podem também ser acometidos pela doença? É um pouco delicado, né, doutora? Eu acho que a gente vive uma época onde é possível buscar informação, nem sempre de qualidade, e o que eu tenho visto, os membros mais jovens da família ficam intrigados porque eles percebem que há mais de uma pessoa afetada com sintomas semelhantes. Por exemplo, não, minha avó tinha, minha mãe, minhas tias, o que é isso? E às vezes o paciente chega para o médico e fala, eu acho que minha mãe tem isso. Quer dizer, o diagnóstico é feito de uma forma às avessas. Quando o ideal seria que o médico não só fizesse o diagnóstico, mas acolhesse essa pessoa, porque é uma pessoa que vai descobrir que ela está em risco de ter uma doença grave e incurável, né? Então, se isso for feito com mais delicadeza e, vamos dizer assim, munido de mais informações e de esperança, porque existem esperanças, pesquisas e uma série de caminhos aí para seguir, eu acho que seria a forma ideal. Mas a gente tem visto muito isso. O jovem começa a ficar desconfiado, mesmo a família negando que existe algum problema, isso está óbvio, e aí ele vai pesquisar e acaba descobrindo. E eu tenho vários pacientes onde o primeiro diagnosticado oficialmente na família foi desse jeito, quer dizer, alguém que insistiu, ou uma esposa, ou uma nora, né, preocupada com essa questão, insistiu. Não, isso não é normal, isso não é de família, mas o que é isso, né? E acabou descobrindo. Então, nesse sentido, as associações de pacientes têm um papel importante, porque dão esse acolhimento também, e acho que a exigência das famílias de que os profissionais de saúde também estudem mais, mesmo se tratando de uma doença rara. É possível prevenir ou retardar o aparecimento de sintomas? Olha, a gente sabe que toda doença genética ela é muito influenciada pelo que se chama de epigenética, que são fatores externos que podem modificar a idade de manifestação e a intensidade da manifestação. Então, não há um remédio para prevenir a doença, mas há uma série de condições de estilo de vida. Atividade física aeróbica, que para várias doenças neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer e também doença de Huntington, podem retardar o aparecimento dos sintomas. Dieta de origem mediterrânea, controle de outros fatores de risco, como evitar alcoolismo, evitar tabagismo. Então, há uma série de condições que a gente resume hoje como estilo de vida que realmente são determinantes e empurram o início dessa doença mais para frente. E com isso a gente está ganhando tempo para que a ciência avance e tenha tratamentos de fato eficazes nesse sentido. Mesmo para quem já está doente, vamos dizer assim, a adoção dessas medidas, ela também retarda a evolução da doença. Então, não existe uma pílula mágica, mas há o que possa ser feito. A gente vê que quem adere a tudo isso de uma forma bastante comprometida tem uma evolução melhor em relação a quem simplesmente não faz nada. E aí chegamos nesse ponto, então, passamos por essa jornada aí que foi difícil, o paciente está diagnosticado. Como que é o manejo dos sintomas? Existe tratamento? A senhora falou em tratamentos eficazes. Qual que é o cenário hoje? Então, nós dividimos a doença de Huntington em 3 grandes domínios. O paciente tem sintomas motores, que tem o movimento involuntário, que é a coreia, que está presente em 95% dos pacientes, e tem alterações de equilíbrio, tem lentidão de movimentos. Os sintomas mentais a gente subdivide, sintomas cognitivos, que é o declínio cognitivo, não só de memória, mas de funções ditas executivas. O paciente tem muita dificuldade em tomada de decisão, tem muita inflexibilidade mental. E sintomas psiquiátricos, muitas vezes exuberantes, especialmente quadros depressivos, em mais de 80% dos pacientes, mas também quadros psicóticos, ansiedade. Então, você vai elencar os sintomas, elencar os problemas e dar tratamentos sintomáticos. O mais tratável é a própria coreia. A coreia é um sintoma que afeta muito
intensamente a qualidade de vida. O paciente pode ter quedas, pode se machucar, tem muita inibição social, problemas profissionais e pode também ter problemas de deglutição. Então, se você tratar a coreia, você melhora muito a vida dele. Ele, o paciente em si, muitas vezes ele não percebe a intensidade da coreia. Ele tem um fenômeno que se chama anosognosia, mas a família percebe e a gente tem que sempre pensar assim, qual é o prejuízo funcional desse sintoma para pesar custo-benefício em relação ao tratamento. Uma boa fisioterapia, fonoaudiologia também ajudam muito nos outros sintomas motores. Dos sintomas mentais, os sintomas psiquiátricos são muito tratáveis. Então, você usa antipsicóticos, ansiolíticos, antidepressivos e os pacientes respondem muito. Os sintomas menos tratáveis são os cognitivos, mas a gente vê que um estímulo cognitivo, você fazer atividades mentais, etc., também pode ajudar esse paciente. Então, dependendo do que predomina nos problemas naquele momento, você usa sintomáticos. Existem sintomáticos que você usa por analogia com outras doenças, por exemplo, como os antidepressivos, e existem sintomáticos, como para a coreia, específicos estudados na doença de Huntington. E com isso você melhora a qualidade de vida. Você não evita a progressão da doença, mas você dá um dia a dia muito melhor para o paciente e para o cuidador ou para os acompanhantes. Nessa questão, né, de não conseguir evitar a progressão da doença, né, o tanto que a gente evoluiu hoje em medicina de precisão, terapia gênica, não alcançamos ainda algo nesse sentido. Ainda não alcançamos comercialmente, mas existem inúmeros estudos de terapias gênicas em vários alvos, né? Nós conhecemos muito sobre a doença, porque depois de descoberto o gene no início dos anos 90, se descobriu o produto gênico, que é uma proteína anômala, que chama-se huntingtina. Todas as doenças neurodegenerativas, elas têm proteínas anômalas. Então, hoje a gente vive uma época em que você desenvolve terapias específicas para combater essa proteína. Isso ainda não está disponível para ser usado, mas já existem ensaios clínicos, inclusive já em fase de humanos, fase 2 e alguns em fase 3, e a gente espera que esse aumento exponencial de tecnologias, especialmente tecnologias genéticas, por exemplo, o CRISPR, que já temos aí 9 anos que foi prêmio Nobel de Medicina, e que isso vai trazer algum benefício para esses pacientes. Há muitas perguntas, né? Quer dizer, essa medicina translacional que entre o laboratório e o ser humano, você tem um abismo para ser percorrido, mas a gente está tentando responder. Quando, quanto, para quem? Quer dizer, então, a ideia é que as pessoas em risco se mantenham bem o máximo de tempo possível com essas medidas de estilo de vida, para que elas possam se beneficiar dessas terapias específicas, modificadoras de curso de doença, que eu tenho certeza que estão por vir, né? Pela sua experiência, doutora, ainda há muita confusão. Acho que Parkinson é uma doença com maior conhecimento, né, do que Huntington. Então, ainda existe muito essa confusão pela, talvez, similaridade dos sintomas? Então, o Parkinson é uma doença muito mais comum, né? Embora o Parkinson, existam outras formas, chamam parkinsonismos, são outras doenças degenerativas que se confundem muito. Mas uma porcentagem dos pacientes com Huntington nunca vai ter coreia, eles podem ter um quadro parkinsoniano. Então, o Huntington juvenil, que começa antes dos 20 anos de idade, ele é um parkinsonismo. Um parkinsonismo muito exuberante, com distonia, etc., em pessoas jovens, e na verdade é uma doença de Huntington juvenil. E há profissionais de saúde, médicos e até neurologistas, que não sabem diferenciar uma coreia de um tremor, de uma rigidez. Os pacientes com Huntington, em comum com os parkinsonianos, eles têm uma bradicinesia, que é a lentificação dos movimentos. E o paciente parkinsoniano, ele pode ter coreia associada ao uso de levodopa. Então, isso tudo pode gerar confusão. Se a pessoa não tiver um conhecimento sólido, ela pode colocar isso debaixo do mesmo guarda-chuva, e, na verdade, são doenças diferentes. Além disso, muita gente atribui os sintomas do Huntington a AVC, isquemias cerebrais, trauma de crânio. Então,
é assim, tem algo de errado com esse paciente e eu vou colocar um rótulo que é um rótulo de uma doença comum, mas isso não é o que acontece, né? Então, essa diferenciação é muito importante. É muito importante. Inclusive, isso foi tema do Congresso Internacional que a senhora participou recentemente, né, de distúrbios dos movimentos, que foi nos Estados Unidos. A gente tem, hoje em dia se fala muito de copatologia, como as outras proteínas, por exemplo, a proteína anômala no Alzheimer, amiloide e tal, como ela impacta na evolução das outras doenças, no Parkinson, doença de Levy e possivelmente até no Huntington. Então, a carga de proteínas anômalas não é só a que está causando aquela doença, são outras proteínas do próprio envelhecimento e que vão impactar no ritmo de evolução da doença. O Congresso, basicamente, ele focou nos benefícios que a inteligência artificial pode nos trazer para ajudar nessa interpretação. E não só ajudar na interpretação dos fenômenos, mas também ajudar a descobrir drogas. Então, a inteligência artificial tem um potencial enorme para que você reposicione algumas drogas, né? Quer dizer, e você estudando os alvos, você consiga desenhar, né, drogas específicas. A gente falou de prêmio Nobel, há 2 semanas o prêmio Nobel de Física e de Química foram em inteligência artificial. Tanto o machine learning, que pode ser muito usado em medicina e nessa área, quanto o outro prêmio, o de Química, foi desenho de proteínas. Desenho de proteínas e farmacologia tem tudo a ver. Então, talvez a gente consiga desenhar anticorpos monoclonais, etc., né, falando genericamente, para alvos específicos para tratar essas doenças degenerativas, que são um grande desafio, né, porque o ser humano consegue chegar em idades avançadas, venceu muitos cânceres e doenças cardíacas, mas as doenças degenerativas estão aí. E doenças neurogenéticas, como a doença de Huntington, que a gente conhece até a nível molecular e, quem sabe, agora a gente vai ter, vamos dizer assim, uma ajuda para se desenhar terapêuticas eficazes. Já que entramos nesse campo, então, né, que a gente gosta muito de tecnologia, a senhora vê como algo que veio para ajudar as pesquisas. Aí a gente está falando de inteligência artificial, de novas tecnologias que possam facilitar, trazer novas descobertas, auxiliar a ciência. Eu tenho certeza, né? Eu acho que a gente vai incluir o cientista da computação, o engenheiro da computação, na equipe multiprofissional para cuidar desses pacientes, né? E, obviamente, com ética, com regulamentação adequada, isso veio para acelerar as pesquisas. Os clinical trials vão ser mais rápidos, né? A gente vai selecionar melhor os pacientes para poder entender a resposta que os ensaios clínicos estão nos trazendo, né? E, numa última instância, isso vai melhorar o olhar do médico, até para diferenciar esses movimentos involuntários e não ter dúvida do que está acontecendo com aquele paciente. Então, eu acho que em todos os níveis, se bem usado, a tecnologia é bem-vinda, já está aí, veio para ficar e a gente tem que incorporar isso da melhor maneira possível. Na área de reabilitação também, doutora, o que, né, a gente pensa hoje, né, em exoesqueleto, robótico, então, às vezes, a área de reabilitação, em distúrbios do movimento, nós temos uma coisa muito interessante que são as cirurgias de estimulação cerebral profunda. A gente usa a estimulação cerebral profunda para tratar Parkinson, isso já é consagrado, e a gente usa para tratar alguns sintomas. Por exemplo, há pacientes com doença de Huntington que você faz uma estimulação cerebral profunda para tratar a coreia. E a inteligência artificial vai ser fantástica, porque você tem, por exemplo, eletrodos de alça fechada, onde você, na hora que o paciente, por exemplo, estiver mais lento, um parkinsoniano, vai existir um sinal para aumentar o nível de estimulação e vice-versa. Então, a medicina vai ficar cada vez mais personalizada, cada vez mais precisa, né? E certamente trazendo benefício para todos os envolvidos. E isso já é uma realidade. Esses eletrodos já existem e eu vejo como muito próximo o uso disso. Então, eu acho que é um benefício, vamos dizer assim, inegável e que a tecnologia está trazendo. Né? Sermos entusiastas com o bom uso das tecnologias. Como sempre, né? Eu acho que, como tudo, existe uso, existem intenções,
mas certamente, se bem usado, é um benefício inegável. Mas como tudo, né, o acesso, como tornar isso acessível, né, e não para um pequeno grupo? Isso é um debate muito grande, porque há pessoas, por exemplo, nesse congresso, que defendem que, bom, nós temos muito poucos médicos. Nós temos, por exemplo, um neurologista para cada 100 mil pessoas no mundo. E a gente tem 80 mil smartphones para cada 100 mil pessoas. Então, será que se você colocar um aplicativo, etc., você tendo um especialista numa sala que ele não consegue fazer o diagnóstico de alguém que está do outro lado do mundo? Talvez sim, né? Isso é uma dúvida, porque a gente sabe que a tecnologia ela pode facilitar o acesso à saúde, mas ela pode tornar a saúde mais cara, né? Então, esse é um desafio que já está sendo discutido. Acho que não adianta a gente ter novos recursos e recursos terapêuticos, né, terapias gênicas, a valores que não possam ser oferecidos para todo mundo, né? Então, no Congresso mesmo, isso foi muito debatido e há muita gente preocupada no sentido de que se garanta o acesso a esse tipo de novidade num futuro próximo, né? Para a gente não criar exclusão, ao contrário, criar inclusão de todo mundo no acesso à saúde. Perfeito. Muito obrigada, doutora, pela sua participação. Obrigada a você, foi um prazer estar aqui. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Esse podcast tem oferecimento da Teva. A gente se encontra no próximo episódio de Moving Mirrors, aqui na MIT Technology Review Brasil.